O guia desligou o motor, não por protocolo, por instinto de sobrevivência. Era 2h17 da manhã na região de Double Crossing, no coração de Masai Mara. Não era para o carro turístico de safari estar circulando naquele horário, mas uma falha no motor no fim da tarde os custou horas de reparo. O ar contra aquela pressão surda, quase elétrica, que precede o desastre. Os turistas no Jeep seguravam as câmeras sem conseguir tirar uma foto sequer. Não por falta de luz, que a lua no céu oferecia em abundância, mas por incapacidade de mover os braços por medo. Do lado de fora, haviam rugidos. Rugidos esses que vieram em uníssono. 5 vozes fundidas em uma só ameaça colossal. E então, no silêncio que se seguiu, chegou a resposta dos rivais. Mais fraca, fragmentada e insegura. Nessa noite, algo se quebrou no Masai Mara. Não uma presa, mas sim uma era. Bem-vindos ao Ordinário. Hoje você verá a ascensão do que parece ser o bando de leões mais temido da África atualmente. Você vai entender por que profissionais de campo com décadas de experiência falam sobre eles com uma mistura de admiração e medo genuíno. Se você ainda não conhece os Rongai Hawkers, prepare-se, porque depois desse vídeo você não vai esquecer esse nome. Deixe seu like, se inscreva no canal e vamos ao vídeo. Para entender o que aconteceu em Double Crossing, você precisa primeiro entender o vácuo que existia antes deles. O Masai Mara não é apenas um parque, é uma arena. Uma extensão de savana forjada em décadas de guerra constante entre clãs, coalizões e rivais, onde a força e a adaptabilidade pagam a conta da sobrevivência. Durante anos, o vácuo de poder na região foi preenchido por Olobor e seus irmãos, chamados de The Black Rock Boys. Eles, inclusive, são os pais dos Rongai Hawkers, cuja simples presença física eram suficientes para ditar os termos da paz e da guerra. Quando Olobor desapareceu e seus irmãos sucumbiram, o que restou não foi liberdade para os leões menores, foi o caos absoluto. Coalizões menores e oportunistas começaram a circular como abutres ao redor de um território rico e sem dono. As fêmeas estavam vulneráveis, as fronteiras foram dissolvidas e as invasões noturnas tornaram-se rotina. Os The Black Rock Boys foi a última grande coalizão de leões a serem considerados lendários em terras africanas, e agora as expectativas estão sobre seus filhos. Foi nesse cenário de ruptura total que os 5 irmãos, Olonqueira, Dubomoto, Kishindo, Olubi e Kidongoi, foram empurrados para a vida nômade. A savana é um triturador de leões jovens. A fase de dispersão é onde 70% dos leões machos morrem sem deixar rastros. Mas os Hawkers não seguiram o roteiro. O que aconteceu com eles nos anos seguintes é o tipo de transformação que a natureza raramente permite. E quando ocorre, reescreve as regras de tudo que você acha que sabia sobre a hierarquia da savana. A chave não foi apenas a genética, foi o cardápio. Enquanto a imensa maioria das coalizões jovens e inexperientes do Serengeti e do Mara constrói sua base calórica caçando zebras e gnus, os Hawkers foram em uma direção completamente suicida aos olhos da ciência. Eles começaram a caçar búfalos, e não búfalos comuns. Eles foram atrás dos Daga Boys. Se você acompanha a vida selvagem e ainda não conhece a fundo esse termo, preste muita atenção. Daga Boy é a alcunha dada aos búfalos machos mais velhos, maciços e solitários do Cabo. O chamado Daga Boy é um leviatã de 800 quilos armado com chifres que funcionam como foices de osso maciço, impulsionados por uma fúria vingativa e cega. É a morte negra da África. Caçá-lo é flertar com o suicídio. Uma coalizão comum leva horas de agonia, suor e risco de morte extremo para derrubar um gigante desses. Isso quando não saem mutilados.
Veterinários de campo descrevem os dagabóis como os únicos animais da savana que atacam predadores por prazer, não por necessidade. Mas a partir de 2025, os guias locais começaram a registrar o impossível. Relatos estarrecedores descreviam que a coalizão isolava um dagabói do rebanho e em menos de 15 minutos colocava a montanha de músculos no chão, sem vida. 15 minutos não é apenas eficiência predatória, é quase crueldade cirúrgica. A razão está na divisão de funções que eles desenvolveram, uma divisão que os guias descrevem como perturbadora de se assistir. Olonqueira e Dubomoto ocupam a frente. Eles são o impacto, o choque que imobiliza o búfalo. Enquanto isso, Kishindo, Olubi e Kidonwe trabalham nos flancos. Com precisão cirúrgica, eles atacam os tendões das pernas traseiras. O búfalo não cai porque perde a força, ele cai porque literalmente perde a capacidade de ficar de pé. Usando força bruta pura, eles assumem o risco máximo e atacam a dianteira do Leviatã, absorvendo o impacto cinético de um animal que teria força para esmagar o bloco do motor de um jipe. É uma coreografia de abate tão perfeita que deixa quem assiste sem palavras. E esse padrão de caça, repetido semana após semana, mês após mês, teve um efeito colateral que ninguém havia previsto. Eles ficaram monstruosos. Proteína de búfalo em quantidade, combinada com o esforço físico constante de derrubar animais de 500 quilos ou mais, esculpiu nesses 5 irmãos uma musculatura que não é comum para leões da mesma faixa etária na região. Em 2026, os Rockers são fisicamente maiores que a maioria dos machos adultos das savanas próximas. Leões grandes assim geralmente estão presentes somente na cratera de Ngorongoro, a qual já temos vídeo aqui no canal explicando o fenômeno. Mas poder físico sozinho não garante domínio. O que separa uma coalizão de caçadores de uma coalizão de reis é a capacidade de manter território sob pressão, especialmente à noite, quando os invasores chegam. E os invasores chegaram. A prova de fogo estava por vir. Na natureza, o predador mais letal raramente é o que você vê. É o silencioso, o invisível, aquele que não ataca de frente, ele drena aos poucos, até que não sobre mais nada para te salvar. Com o seu patrimônio, a lógica da selva é idêntica. Existe um ladrão que nunca vai arrombar a sua porta, mas todo mês ele entra e leva embora um pedaço do que você levou anos construindo. Ele tem nome, se chama inflação, imposto mal planejado, se chama dinheiro parado no lugar errado. E o pior, ninguém te ensinou a se defender. Patrimônio sem estratégia é castelo sem muro. Na UVP, em 8 semanas, o Raul Sena te mostra exatamente como fechar cada uma dessas brechas. Para quem já tem um patrimônio maior, eles vão além. Uma consultoria personalizada para blindar, organizar e fazer o seu dinheiro multiplicar. Mas eu vou ser direto, esse programa foi feito para quem já tem renda mensal acima de R$ 4.500. Se esse é você, cada mês sem estratégia é um mês que o predador ganha terreno. Não precisa digitar nada. Aponta a câmera do celular para o QR Code na tela ou clica no link fixado nos comentários. São 10 segundos. Você descobre o seu perfil e o caminho para multiplicar e proteger o que te custou anos para construir. Os invasores eram chamados de Bila-Shaka. Era a segunda vez que eles enfrentariam os Rockers. Meses antes, no primeiro embate, os filhos de Olobor fugiram, preservando suas vidas, pois ainda eram inexperientes em batalha. A coalizão rival, com reputação construída em anos de expansão territorial agressiva pelo Mara, pensaram que seria um massacre rotineiro de leões nômades, ou a fuga de jovens com a cauda entre as pernas. Mas se enganaram. Era uma das noites mais escuras do ciclo lunar, com o céu encoberto, impedindo qualquer luz residual das estrelas, condições ideais para os Bila-Shaka operarem. Mas o que eles encontraram parados em formação nas sombras mudou a geografia política do Mara. Até meses antes, os Rockers ainda cediam espaço. Porém, não mais. Dessa vez, eles não recuaram. Olonqueira entrou em contato direto com um dos machos rivais. As cicatrizes frescas que os guias encontraram no seu focinho nos dias seguintes contam a história com a frieza dos fatos.
Houve impacto, houve luta corpo a corpo, houve sangue. Enquanto isso, os outros 4 fizeram o que fazem com búfalos: flanquearam, isolaram um dos machos periféricos da coalizão rival e o separaram do grupo. Os Bila-Shaka então recuaram, respeitaram a linha que os Hawkers haviam desenhado com o próprio sangue de Olonkera. Eles se tornaram a muralha de concreto que os Bila-Shaka não têm força para derrubar. No entanto, a conquista de uma fortaleza vazia é apenas o prelúdio do verdadeiro jogo dos tronos. Na savana, terra vasta e rica, sem súditos, não compõe um império. Um rei precisa de um reino biológico, e para leões esse reino é feito de leoas. Com a vitória em Double Crossing, os Hawkers voltaram seus olhares e instintos para o prêmio máximo da vida de qualquer predador: o controle genético absoluto da região. Eles começaram a cortejar e pressionar ativamente as fêmeas de bandos historicamente estabelecidos, com destaque para o lendário bando de Olkiombo, as cobiçadas rainhas da fronteira. Semanas se passaram e o que os turistas no Jeep testemunharam aquela madrugada foi uma coroação de reis, pois os Hongai Hawkers conquistavam seu primeiro bando. Eles não só dizimaram os 2 leões dominantes, como aniquilaram seus filhotes e dominaram as leoas. O amanhecer denunciava a ascensão inegável dos Hawkers. Ter 5 machos dominantes maiores que a média é uma bênção tática inestimável contra invasores externos, mas é uma bomba relógio biológica prestes a detonar quando o assunto se volta para a reprodução. Na matemática da biologia felina, a tensão de definir quem cruza primeiro e quem fica assistindo de fora pode cortar a união entre os irmãos. E nós, amantes da vida selvagem, já vimos esse roteiro antes. Só precisamos nos lembrar dos Mapogos. Eles eram 6, eram invencíveis para o mundo exterior. Dominaram uma área colossal e impuseram um reinado de terror sem precedentes. Nenhum bando até agora conseguiu reproduzir o que eles fizeram, mas o ciúme cego pelas fêmeas e pela hierarquia de liderança gerou uma guerra civil devastadora dentro de casa. Irmãos se voltaram contra irmãos, culminando na fratura histórica entre Mr. T e Maculo. A pergunta hoje é: estariam os Hongai Hawkers caminhando exatamente para o mesmo abismo de autodestruição? Olonkera é a âncora, é o líder. Isso é legível na linguagem corporal dele, na forma como os outros ajustam o movimento quando ele muda de direção, na autoridade silenciosa que ele emite sem precisar vocalizar constantemente. A sua juba que começa a crescer imponente, os ombros que lembram dolorosamente o magnetismo do pai Olobor, conferem a ele uma presença que pacifica sem precisar de rugido. Mas Dubomoto não é exatamente um subordinado passivo. Dubomoto é o segundo nome na hierarquia, mas tem a energia de quem acredita ser o primeiro. Guias descrevem situações em que ele se posiciona lado a lado com Olonkera em vez de um passo atrás, em que a tensão entre os dois é palpável sem que haja confronto direto. Ele é o general impaciente, o carrasco agressivo, enquanto Olonkera calcula. Dubomoto quer agir. A sua impaciência em reivindicar as fêmeas do bando da fronteira gerou atritos visíveis, rosnados abafados e patadas de aviso entre os próprios irmãos. Os outros 3, Kishindo, Olubi e Kindonwe, operam como pêndulos cruciais nessa balança frágil de poder, observando cada movimento. Estaria a história dos Mapogos se repetindo? Os Hawkers até agora funcionam como um organismo com 5 corpos. Eles possuem um bando e as sementes de sua genética já estão incubadas nas leoas, prestes a nascerem. Diferente dos Mapogos, ainda falta muito território a se conquistar. E até agora, a lealdade que foi forjada nas noites frias de fome e exílio ainda fala mais alto do que os instintos reprodutivos individuais. Lealdade essa crucial para a expansão de domínio desses predadores. A tensão entre Olonkera e Dubomoto existe.
mas ela ainda está sendo canalizada para fora, em direção aos inimigos, em vez de ir para dentro. Quando uma ameaça externa se aproxima, as diferenças entre eles desaparecem. E enquanto isso durar, o Masai Mara tem um problema. E um problema nunca antes registrado. O fenômeno que cientistas e guias apelidaram de rugido pentafônico. Quando eles rugem juntos, o Mara ouve. E não é uma metáfora, é literal. O rugido de um leão é muito mais do que um som. É a sua assinatura, é o aviso formal de que o proprietário está acordado e alerta. Mas o que acontece quando 5 gargantas colossais decidem contrair os pulmões e rugir exatamente na mesma fração de segundo? Não é um som, é um evento sísmico. Guias de safari relatam que o som pode ser ouvido com clareza absoluta e aterradora a mais de 8 quilômetros de distância. Mas não é apenas a distância que choca, é a densidade e a frequência que está abaixo do limiar do que o ouvido humano processa como som. Você não apenas escuta, você absorve. Turistas dentro de veículos relatam que o impacto vibracional é físico. Os vidros tremem, o peito vibra, o chão sob os pneus reverbera como se o próprio núcleo da Terra estivesse gemendo. Um leão ruge para comunicar presença. 2 leões rugem para demarcar território. 5 leões rugindo em sincronia perfeita não está comunicando presença. Estão declarando posse. A savana exigia sangue novo e um rei forte. E ela foi presenteada com 5 titãs implacáveis da destruição. As fêmeas dos bandos vizinhos já escutaram esse rugido. As leoas das fronteiras próximas estão respondendo a esse chamado em movimentos sutis que os guias mais atentos já registraram e nomearam de aproximação oculta. Algumas leoas saem de seus bandos enquanto seus líderes estão patrulhando à noite e visitam os Rongai Rockers. Suspeita-se que algumas dessas leoas já carregam a descendência dos Rockers infiltrada secretamente em seus bandos. Os Rockers estão começando a construir o próximo capítulo da savana africana e podem sim superar os Mapogos e a história do próprio Sekekama, caso mantenham a coalizão e expandam ainda mais os seus domínios. A natureza não se importa com a nossa moralidade humana. Ela não liga para justiça, piedade ou finais felizes. Ela premia de forma fria o mais implacável, o mais forte, o mais estratégico e o mais violento. Os Rongai Rockers estão provando isso, respirando, sangrando e dominando as planícies. Dinastias sempre morrem no esquecimento da poeira da savana. Isso é uma lei imutável. Mas lendas, as verdadeiras lendas, são forjadas sob o fogo da violência extrema e os ecos pesados dos seus rugidos sobrevivem para sempre, muito além do limite de suas próprias vidas. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa conhecer esses 5 irmãos. O que está acontecendo no Masai Mara em 2026 é a história da vida selvagem sendo escrita em tempo real e muito pouca gente ainda sabe disso. E qualquer novidade a gente traz aqui. Canais de reservas que aparecem na sua tela registram os irmãos em tempo real. E se você quer saber mais sobre os pais deles, os Black Rock Boys, temos vídeos detalhados de toda a trajetória deles aqui no canal. Deixe o like e se inscreva. Obrigado por assistir e até a próxima. Fui!